Bom dia a todos. Quero aqui, em nome do presidente Livino Clementino, abraçar a todos os colegas vereadores, abraçar aqui a todos que estão no nosso plenário, né, em especial os nossos agentes comunitários de saúde. Abraçar a todos que estão nos acompanhando aí pelo sistema de São Betson, né, eventos WE, a todos da nossa zona rural, nosso distrito Guarani, o povo na feira, né, aí que se deslocaram aí da zona rural até a cidade aí. E começar aqui a minha fala, colocando aqui logo em primeiro lugar a indicação da moção de aplauso aos agentes comunitários de saúde, né? Onde aqui, em nome do ex-colega aqui, vereador, né, Alailson, abraçar a todos os agentes comunitários de saúde, dizer, né, que obrigado pelo carinho e dedicação que vocês cuidam das nossas comunidades, e o trabalho de vocês fazem muita diferença na vida das pessoas, né? Que Deus abençoe a todos vocês, que sempre dê discernimento, né, diante do trabalho que vocês desempenham. Sabemos da necessidade e, como eu falei, né, da doação que vocês fazem de vocês diante do trabalho, né? E já começa lá no início, tá atendendo família por família, casa por casa, não é isso, Aleus? E aí a gente sabe o quanto é bom, porque gera aquele clima. Eu acredito que quando chega um tempo, aquela comunidade que vocês atendem, aquelas pessoas se transformam também em família, né? Sua família também, porque você tem um contato direto com aquelas pessoas, e isso é muito bom. Falar aqui da minha indicação, onde eu peço ao Poder Executivo, ao secretário de Agricultura, que disponibilize um espaço com currais para que volte a acontecer a Feira de Animais aqui do nosso município. Há muito tempo deixou de acontecer, né? A gente sabe da necessidade, a gente sabe quanto é bom ajudar, fomentar, né, a nossa agricultura. E sabemos que hoje a dificuldade que é já a questão da falta do matadouro público, né? A gente já não tem, a comercialização fica mais difícil ainda, a gente tem que estar levando o comprador ali, lá no seu curral, na sua propriedade, e a gente sabe que a lei da oferta e a lei da procura, ela é quem determina os preços a serem pagos, né? E às vezes a gente não consegue nem receber. Eu falo na minha pessoa também, né? Porque sou um agricultor, sou um criador, faço isso por amor, porque gosto, mas sei da necessidade que tem de obter lucro, né, para cada um, porque assim a gente não consegue sobreviver diante dessa atividade. Então, seria muito bom se a Secretaria de Agricultura, o Poder Executivo, visse essa indicação com bastante carinho, com um olhar mais voltado para o nosso povo mais sofredor, né? Que quem vive na roça ali, quem vive da agricultura, a gente sabe o que passa no dia a dia, né? Então, como eu falei na minha indicação, a gente se sabe que há pouco tempo atrás o município recebeu, né, seu Livino, a doação de madeira, né? Então a gente já sabe que tem o espaço, que tem o terreno, que tem a madeira para construir esses currais. Então, assim, fica mais fácil ainda de disponibilizar esse local. A gente viu ali em Parnamirim, viu agora acontecer em Salgueiro também, da mesma forma fizeram com a madeira que receberam de doação. Então, acredito que não seria diferente aqui no município, né, Bado? Como eu falei, né, já temos duas chaves principais, né, Denivaldo? Que é o terreno e a madeira. Então, eu acredito que só não faz acontecer se realmente não quiser. Então, peço que olhem com bastante carinho essa indicação e que atendam, né? Não, fazendo isso, não vão estar atendendo o vereador Welso de Jaime, mas sim a nossa população que tanto sofre, como falei, né? Que quem vive da criação, quem vive da roça, é um sofredor, apesar que a gente faz tudo por amor, né? Porque gosta. Principalmente quando você consegue
não trabalhar, mas você consegue se divertir naquilo que você faz, mesmo sendo muito pesado. E aqui, diante dessa indicação, falar que eu sinto falta da continuação do programa Super Berro. A gente viu que deu resultado e nunca mais eu ouvi falar na continuação desse programa. A gente vê aí que tem alguns programas voltados ao leite, voltados à bovinocultura, né? Mas que precisa também continuar. A gente vê hoje que a ovinocultura ela também dá bastante lucro, porque se a gente for comparar em preços, né, Antônio? A gente sabe que para produzir 1 quilo de carne ovina ou caprina, ele chega... É muito mais fácil e sai muito mais barato do que produzir 1 quilo de carne bovina. E a gente vê a diferença de preço, né? Hoje se coloca uma arroba de boi, se ele for de confinamento, R$330, onde vai sair a R$22. Onde hoje, para você vender para os abatedouros, a carne ovina, você vende a R$28. Onde uma arroba vai ficar em média 420. A gente já vê a diferença de R$90 em cima de uma arroba. E a gente sabe que quem cria aqui, quem produz, sabe que é muito melhor você produzir 1 quilo de carne ovina do que uma bovina. A gente sabe da diferença, né? Então, espero que voltem novamente esse olhar para esse lado e que invistam, né, nessa área. Me conceda a parte, vereador? Concedo. Obrigado, vereador Elcio, pela parte concedida. Eu acredito que eu, quanto Vossa Excelência, somos vereadores muito mais próximos do agro, porque a gente vive, como se diz, sentindo o cheiro do estrume dentro do curral, dentro da roça. Então, os demais aqui também, mas acho que a gente é mais próximo. E a sua indicação é precisa. A gente precisa incentivar o homem do campo, o nosso produtor, o nosso criador, a continuar produzindo a carne, criando o carneiro, o bode, porque ele faz parte da culinária sertaneja e também é uma fonte de renda para o homem do campo. Então, a gente precisa incentivar com feiras, e a gente já tem uma previsão muito ruim em questão de estiagem, e a gente vai precisar muito do apoio municipal, do gestor, para que a gente possa superar, atravessar essa seca que está se iniciando agora, sem previsão de término, por conta do El Niño. Então, a gente precisa, além disso, a gente precisa que o gestor... Eu já vi outros municípios aí, as prefeituras distribuindo milho para os agricultores, para os pequenos produtores, para poder ver se eles conseguem manter o rebanho vivo durante esse período, que não é fácil. Vai ser muito difícil, a gente como criador sabe disso, né, Welson? E aí não é todo mundo que tem condições de pagar R$20 pelo saco de ração de milho produzido e nem R$100 por um saco de milho para sustentar um rebanho. Então a gente vai precisar muito desse incentivo e a gente precisa muito de uma feira de caprinos para poder há negociações, pessoas de fora vêm aqui comprar o nosso produto para que a gente possa gerar emprego e renda, porque o agro não pode parar. E no dia que o agro parar, o Brasil para e o mundo acaba. Então, sou defensor dessa bandeira, conta comigo. Estou aí junto com o senhor. Muito obrigado. É isso aí, vereador. Como você falou, né? A gente precisa de incentivar e, acima de tudo, investir, né? Que o município invista nessa área e ajude, né? Sabemos dos momentos bons, mas sabendo também dos momentos ruins, onde eles sofrem. E aí o poder público deveria tomar uma iniciativa maior, não é isso, Antônio? Como eu falei aqui da questão que a gente não tem mais um matadouro público, né? Eu lembrei aqui que acho que foi início do ano, foi, Bado, que foi apresentada uma indicação, né, pedindo a construção, a reabertura. A gente tem um prédio aqui que foi começado a construir, né, para a abertura do matadouro público. Até hoje nada se resolveu. Hoje ele é usado como centro de reciclagem, né? Se eu não me engano, acho que é o centro de reciclagem lá que se chama. E aí, a gente sabe que isso aí já atrapalha bastante, né? A falta da feira, a falta de um abatedouro. Aqui hoje, para você se abater um animal, ou você abate mesmo clandestino,
ou você se envia para Salgueiro ou Cabrobó. E aí você tem que pagar o frete do carro, você tem que pagar a taxa que paga para abater, que é uma taxa que já ia servir para ajudar os custos do município, né, para manter o abatedouro. E a gente sabe dessa necessidade, né, que é onde eu peço também que olhem para essa parte, essa questão da reativação do prédio do matadouro, ou que se construa outro, mas que veja, né, isso era uma forma de ajudar mais ainda a nossa agricultura, de fortalecer mais ainda. Então, são muitas coisas que o município ainda está carente, né? Está carente, está precisando de um olhar, como se diz, voltado para essa área. Eu que, como falei, como o Antônio falou, a gente que vive diariamente, né? Eu que, desde criança, juntamente com meu pai, aprendi a gostar dessa área. Hoje eu mexo com um monte de coisa, mas a área que eu mais me identifico e que eu gosto como se diz, é a área voltada para a agricultura, é criar, é plantar, é viver ali junto dos animais. Então, para mim seria muito importante ver outras pessoas também conseguindo sobreviver nessa área. Aqui eu queria deixar um recado para quem cria também, eu acho que pode, não tem isso. Quem cria, quem tem vontade de confinar boi, de confinar carneiro, de adquirir ração com preço de custo de fábrica. Eu hoje, por conta dessa minha demanda do confinamento, que eu estou terminando de finalizar lá no Poço da Pedra, para a gente começar, né, confinar lotes de boi. Eu acredito que muitas pessoas aqui têm essa vontade de conhecer, de entender, né. Eu já fui fazer capacitação, né, vou fazer mais para entender melhor. E aí, quando eu tiver bem, como se diz, adaptado, falar adaptado porque quando a gente vai fazer um confinamento, a gente começa a adaptar o boi para eles entenderem o que é que eles vão fazer nisso ali. É a mesma coisa da gente. Quem quiser conhecer, quem quiser entender, pode entrar em contato comigo, pode ir até o Poço da Pedra para ver. A gente já tem animais lá no confinamento. Hoje mesmo já estou com o pessoal lá para ir buscar mais um boi, vai entrar mais 50 boi, um lote de 50 boi no confinamento. É uma área que, nos meus estudos que eu venho fazendo do ano passado para cá, de experimento, dá lucro. É um investimento um pouco alto, né, ao meu visto, mas a gente pode começar de pouco, como em algumas coisas que eu participei, né, como você começa com 1, com 2, e depois você vai crescendo. E tudo que você vai fazer na vida, o que basta é você ter um começo e ter uma vontade, né? E ter, acima de tudo, fé em Deus, né? Então aqui eu deixo esse recado, quem ouvir, quem quiser adquirir ração com preço de fábrica, pode vir. Hoje tem cadastro na do Rancho, cadastro na Nelvia, ADM. Eu não vou querer ganhar nada, só quero mesmo ajudar as pessoas também a seguir e lá na frente eles terem resultados. Eu vou voltar aqui um tema, bicho, um tema que já está chato. Está chato e a gente não vê solução. A questão das gratificações do nosso portal da transparência, Denivaldo. Carlinhos, Marcinho, Seu Livino, Antônio de Duca, Neilson Neres. Rapaz, isso está muito complicado, está chato, bicho. Tanto já falei nessa tribuna, já enviei ofício. Esse ofício que eu enviei para o controle interno, o controle interno reenviou para recursos humanos, setor do pessoal, para me dar uma resposta. Por que não colocam essas informações? Por que esse portal da transparência está tão defasado sem essas informações? E nada acontece. Eu vejo aqui, eu venho para essa tribuna, eu fico aqui sozinho cobrando uma coisa que a gente sabe, Denivaldo, Marcinho, que vocês sabem que não está certo. Olha, a seção do portal da transparência que trata dos salários dos funcionários, ela continua da mesma forma. Só está lá, você vai acessar, só está lá os salários, bicho. Não tem gratificação. Desde o dia que eu trouxe aqui para essa tribuna, que mostrei que muita gente estava recebendo gratificação de 100%, que a gente sabe que não desempenha o trabalho para receber essa gratificação, que tiraram essas informações dentro do portal. Por que tiraram? Aí eu pergunto aos colegas, isso é certo? Será que eu vou ficar aqui a vida todinha cobrando uma coisa, não vou ter o apoio de vocês em momento nenhum? Não é apoio para mim, não, é apoio para o povo, para a gente mostrar a verdade do povo que acontece e também para a gente fiscalizar. Vocês não podem somente ocupar uma cadeira dessa daqui
Escutem bem o que eu vou dizer, pode até machucar vocês. Vocês não podem somente ocupar uma cadeira dessa daqui para vir aqui a essa tribuna para agradecer, não. Vocês têm que cobrar e fiscalizar também, porque o mandato de vocês aqui é do povo, não é do prefeito, não. Eu entendo que vocês têm vínculos. Tem a presidência dessa casa aqui que está para ser decidida. Talvez se vocês vierem cobrar uma coisa dessa daqui, vocês perdem até, como se diz, né, a chance de presidir essa casa. Agora não se esqueçam que a pessoa que se cala diante do certo para obter resultado, lá na frente a cobrança chega. O povo uma hora abre o olho e vê isso aí. Eu participei disso aí também. Eu esperei ser presidente dessa casa e recebi o que recebi. Agora eu recebi, sabe por quê? Porque sabiam que se me colocasse nessa cadeira aqui, eu não queria ceder. Escutem bem, eu não queria ceder diante de muita coisa, não. Eu ia continuar cobrando e fiscalizando da mesma forma que eu faço. Como se um dia eu tiver um prefeito do meu lado, ele vai sofrer da mesma forma, porque se não fizer certo, eu vou vir para essa tribuna da mesma forma e cobrar. Da mesma forma como se um dia eu chegasse a ser prefeito desse município. Eu ia querer que me fiscalizasse e que cobrasse, porque assim as coisas iam dar certo e realmente a gente ia ver quem precisa sendo ajudado, que a gente não vê. Então, bicho, eu preciso que vocês cobrem também, que vocês venham a essa tribuna aqui e mostrem que vocês estão aqui para defender e para cobrar e fiscalizar. É inaceitável, bicho, a gente ver vocês sentar, ocupar uma cadeira dessa daqui e só ver vocês virem aqui para abrir a boca para dizer fulano fez isso, ciclano fez isso, e parabéns, e feliz aniversário e pronto. Pelo amor de Deus, rapaz. Eu vou ter que acionar o Ministério Público sozinho. Sozinho porque vocês aqui sabem que isso está errado. Quando vocês pegarem essa tribuna aqui, pronto, vão passar aqui, depois de mim vocês vão passar. Me respostam aqui. Me digam se isso está certo ou se está errado. Se vocês disserem aqui que está certo a forma que estão agindo dentro do portal da transparência, eu me calo de hoje para sempre sobre esse assunto. Não existe, pô. A lei de acesso à informação exige que essas informações estejam lá no portal e não estão. E como eu falo, deixaram de estar aqui desde o dia que eu trouxe, porque eu vi que tinham falhas dentro dos pagamentos. Porque esconderam, está na cara. Então, por que não mostra? Se está certo, por que não mostra? Porque, assim, aquilo que é certo, a gente sempre tem o prazer de mostrar. Se eu falo de mim, de todo mundo, aquilo que é errado, todo mundo quer botar ali, quer deixar escondendo, de pouquinho, e deixar as coisas passar. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Meu tempo acabou, foi? 32 segundos. Esqueci até o que eu ia falar, mas aqui eu quero agradecer a Deus, né, por estar aqui mais uma vez, de volta, né, que eu não pude participar da sessão passada, né, estou voltando aqui hoje, com a mesma vontade, com a mesma força de lutar e de ver esse município mudar, de mudar para melhor, que pessoas que estão para defender, que estão para fiscalizar, realmente desempenhem o trabalho de cuidar, trabalho mais humano, né? Que a gente, vamos dizer assim, um trabalho mais humano para o nosso povo. Deus abençoe cada um.